A nossa viagem agora vai de 1909 a 1913. Vamos conferir os fatos marcantes desta época. Um tempo desconhecido, mas de acontecimentos significativos na nossa história. Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Viagem no Tempo. 1909. No dia 4 de abril, era fundado na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o Esporte Clube Internacional, um dos grandes campeões do estado gaúcho. No dia 14 de junho, o atual presidente brasileiro, Afonso Pena, morre, e seu vice, Nilo Peçanha, torna-se o 7º presidente da República. No dia 8 de setembro, era assinado o Tratado do Rio de Janeiro, entre o Brasil e a República do Peru, que estabelecia as fronteiras atuais do estado do Acre. No dia 12 de outubro, era fundado na cidade de Curitiba, o Curitiba Futebol Clube. Também foi em 1909 que teve início a construção do maior navio do mundo naqueles tempos, o RMS Titanic. O primeiro norte-americano a aparecer nas notas de dólar foi o presidente Abraham Lincoln. Foi também neste ano que o físico e matemático Albert Einstein deixava de ver o seu trabalho como escriturário para dar aulas. E ainda em 1909, a famosa Avenida Paulista foi a primeira avenida do Brasil a trocar o calçamento de paralelepípedos por asfalto. Pouquíssimos automóveis eram vistos e circulando nas cidades, sobretudo nas capitais, e a maioria deles vinha dos Estados Unidos ou da Europa. 4 de março de 1909, William Howard Taft toma posse como presidente dos Estados Unidos. 14 de julho, era inaugurado o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. 19 de setembro, era realizada a primeira corrida de automóveis do Rio de Janeiro, na cidade de São Gonçalo. Em 1909, era fundada na França a empresa multinacional de cosméticos L'Oréal. Ingressou no Brasil 30 anos depois. Também era fundada em 1909 no Japão, a empresa de automóveis e motocicletas Suzuki. 1910. 1º de março de 1910, ocorre a 6ª eleição presidencial do Brasil. Marechal Hermes da Fonseca é eleito. 21 de junho, era fundada em Milão, na Itália, a empresa de automóveis Alfa Romeo. 24 de agosto, o Japão assina um tratado de anexação da Coreia. De 1910 a 1945, a Coreia foi governada como parte do Império do Japão. 1º de setembro, era fundado em São Paulo, o Esporte Clube Corinthians Paulista. Nos dias 3 e 4 de outubro de 1910, diversas tropas militares em Portugal se opõem contra a monarquia. Após acesos os combates, a monarquia é derrubada. No dia 5 de outubro, proclama-se a República de Portugal. O rei Dom Manuel II embarca para o exílio, passando o resto da sua vida no Reino Unido. 15 de novembro de 1910, assume o 8º presidente do Brasil, Marechal Hermes da Fonseca. 22 de novembro, inicia-se um motim na Marinha Brasileira, ponto máximo do movimento conhecido como a Revolta da Chibata. Liderados pelo marinheiro João Cândido, os praças da Marinha do Brasil se revoltam contra os castigos físicos e contra as péssimas condições de trabalho. 27 de novembro, os marinheiros amotinados depõem armas, pondo fim ao motim da Revolta da Chibata. 1º de dezembro de 1910, era apresentada a atual bandeira de Portugal, tornando-se o Dia da Bandeira.
10 de dezembro, o Congresso brasileiro aprovava o estado de sítio no Brasil. Bombardeio dos revoltosos na Ilha das Cobras, Rio de Janeiro. 21 de dezembro de 1910, a faixa presidencial era instituída no Brasil pelo Decreto 2299, firmado pelo presidente Hermes da Fonseca. 1911. 2 de abril de 1911, era fundado em Campinas, São Paulo, o Guarani Futebol Clube. 30 de maio de 1911, acontece a primeira corrida das 500 milhas de Indianápolis. 16 de junho, a Assembleia Constituinte Portuguesa declara oficialmente a República de Portugal. 22 de agosto, a famosa pintura Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, é roubada em Paris. 12 de setembro de 1911, era inaugurado o Teatro Municipal de São Paulo. 6 de outubro, o município de Altamira era fundado no estado do Pará e se torna o maior município das Américas em extensão territorial e o segundo do mundo. 14 de outubro, era criado o Aeroclube Brasileiro, a primeira escola de aviação do país e a segunda do mundo, antecedida apenas pelo Aeroclube da França. 3 de novembro, era fundada nos Estados Unidos pelo mecânico suíço Louis Chevrolet, a empresa de automóveis Chevrolet. Em 1911, também era fundada na Itália a Fila, empresa de roupas esportivas e casuais. Também era fundada em 1911 a Tramontina, no município de Carlos Barbosa, Rio Grande do Sul. Aqui você confere imagens remasterizadas com inteligência artificial gravadas em Nova York em 1911. – 1912. O fato mais marcante, sem sombra de dúvidas, do ano de 1912 não poderia ser outro, senão o naufrágio do Titanic. O navio foi encomendado pela companhia de navegação White Star Lines e o estaleiro Harland & Wolff, no ano de 1907. No dia 10 de abril de 1912, o Titanic saía do porto de Southampton, na Inglaterra, e viajava com destino a Nova York, nos Estados Unidos. Sua rota de navegação cruzava o Atlântico Norte. Ainda em águas internacionais, mais próximo ao Canadá, na noite do dia 14 para o dia 15 de abril, o navio foi ao encontro de um iceberg. O choque rachou 90 metros do casco do navio, o que permitiu que a água começasse a entrar na embarcação. O Titanic demorou 2 horas e 40 minutos para afundar. Meia hora após o acidente foi feito o pedido de socorro para a embarcação mais próxima, que chegou mais de 3 horas depois, já com o navio submerso, mas conseguiu resgatar os sobreviventes. Vamos agora a mais fatos marcantes do ano de 1912. Você sabia que no dia 14 de abril era fundado o Santos Futebol Clube? Sim, o time que nos daria Pelé surgia no ano de 1912. 1912 foi um ano muito conturbado para a China. No dia 1º de janeiro, Sun Yat-sen toma posse como primeiro presidente da antiga República da China. Nesse mesmo dia, a China se declara independente em relação ao Japão e à dinastia Qing. No dia 6 de janeiro, o Novo México torna-se o 47º estado norte-americano. A atual divisão política dos países, principalmente a do continente europeu, nem de longe lembra do mundo em 1912, antes do começo da Primeira Guerra Mundial. No dia 5 de novembro, o governador de Nova Jersey e democrata Woodrow Wilson era eleito presidente dos Estados Unidos, derrotando Theodore Roosevelt e William Howard Taft, encerrando 16 anos de governos do Partido Republicano, e o primeiro democrata a governar o país desde Grover Cleveland.
Enquanto isso, no Brasil, a Guerra do Contestado, que foi um conflito acontecido entre os anos de 1912 e 1916, que causou cerca de 10 mil mortes, aconteceu em uma região que era disputada pelos estados do Paraná e Santa Catarina, e foi motivado pela satisfação política e social da população e por um elemento religioso, o messianismo. As coisas no Brasil não estavam muito boas naquela época. No dia 10 de janeiro, Salvador, capital do estado da Bahia, era bombardeada pelas forças federais, com o objetivo de forçar a renúncia de Aurélio Rodrigues Viana, então governador da Bahia. No dia 27 de outubro, era inaugurado o bondinho do Pão de Açúcar, na cidade do Rio de Janeiro. O bondinho era um teleférico localizado no bairro da Urca, no município do Rio, estado do Rio de Janeiro, ligando a Praia Vermelha ao Morro da Urca e ao Morro Pão de Açúcar. 21 de janeiro de 1912, era fundado em São Paulo a fábrica de chocolates Lacta. 30 de abril de 1912, era fundada nos Estados Unidos o estúdio de cinema Universal Studios. Também no dia 30 de abril, era fundado em Belo Horizonte, Minas Gerais, o América Futebol Clube. 5 de maio de 1912, acontecia em Estocolmo, na Suécia, a abertura dos Jogos da Quinta Olimpíada da Era Moderna. Nesta Olimpíada, o atleta português Francisco Lázaro acaba morrendo ao disputar a maratona. Em 7 de julho de 1912, era realizado o primeiro Fla-Flu da história no Rio de Janeiro, com a vitória do Fluminense por 3-2. 1912 também foi o ano da fundação da empresa de eletrônicos Sharp. 1913. 1913 foi o ano do Pacto de Ouro Fino, celebrado por Cincinato Braga, governador de São Paulo, e Júlio Brandão, governador de Minas Gerais. O pacto fixava a alternância de políticos de São Paulo e de Minas Gerais na presidência do país, a famosa política do café com leite. 4 de março de 1913, o democrata Woodrow Wilson assume a presidência dos Estados Unidos. 28 de junho foi o dia da morte de Campos Salles, o quarto presidente do Brasil. 29 de junho de 1913 era fundado em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, o Esporte Clube Juventude. No ano de 1913, era fundado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a Elétrica, também conhecida como Casa Elétrica. Foi uma das primeiras indústrias de discos e gramofones do mundo, a primeira no Brasil e na América Latina. A Elétrica começou a funcionar apenas como gravadora em 1913. A fábrica de discos foi inaugurada no ano seguinte. A empresa fechou 10 anos depois. E em 2011, a história da empresa virou filme. Aqui você confere filmagens realizadas em Tóquio, no Japão, em 1913. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like para nos ajudar. E até o próximo vídeo da série Viagem no Tempo.